Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Esse é o episódio número 114, gravado na sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. No episódio de hoje, eu separei o seguinte assunto para tratar com você. Vou falar sobre a penalidade de suspensão imediata do direito de dirigir, que está erroneamente previsto no artigo 218, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, mas que apesar disso, hoje no Supremo Tribunal Federal houve a decisão na ação direta de inconstitucionalidade número 3951, que foi impetrada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e que o STF entendeu que esta penalidade é constitucional. Vamos entender qual que foi a ação, a decisão e quais são os reflexos práticos desta ADI, que teve o seu julgamento iniciado no dia 22 de maio, um julgamento virtual, terminou agora no dia 28, e hoje, dia 29 de maio, que houve a publicação dessa decisão. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Primeiro, é importante entender qual é a origem do problema. O artigo 218 do CTB, que traz as infrações de excesso de velocidade, teve alteração em 2006 pela Lei 11.334. Vamos ver aí qual é a redação atual deste artigo. Inicialmente ele tinha dois incisos, o inciso número 1 para as rodovias, vias de trânsito rápido e vias arteriais, e o inciso 2 para as demais vias. Hoje o artigo 218 reuniu os dois incisos num só, no CAPT, e dividiu depois em 3 infrações, mas é interessante perceber que os dois incisos anteriormente previstos acabaram fazendo parte do CAPT do artigo 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local por instrumento ou equipamento hábil. Poderia ter parado aí, mas complementou. Em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Esse é o primeiro erro de redação, porque não há necessidade de enumerar as vias, já que para todos os critérios serão os mesmos. No inciso 1, nós temos o excesso de velocidade até 20%, inciso 2 de 20% a 50%, inciso 3 acima de 50%. Infração gravíssima, penalidade de multa 3 vezes, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Essa é a redação do artigo 218 desde 2006. O que a OAB questionava era justamente a expressão suspensão imediata, essa palavra é imediata, e a apreensão do documento de habilitação como penalidade. Iniciando pelo fato de que no CTB não há a previsão destas penalidades. São dois outros erros da Lei 11.334 ao alterar o artigo 218, porque previu penalidades que não existem. O que existe é a penalidade de suspensão do direito de dirigir, mas não suspensão imediata. Igualmente, não existe a penalidade de apreensão do documento de habilitação. O que existe é a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. Pode parecer um mero detalhe, mas não poderia na lei constar penalidades que não estão previstas lá no artigo 256 do CTB. Além disso, existe um problema prático, não dá para se fazer essa suspensão imediata. O autor do projeto de lei que deu origem à Lei 11.334, que foi o deputado federal Beto Albuquerque, provavelmente pensou que o ideal seria, ao se deparar com alguém em excesso de velocidade acima de 50%, que o agente de trânsito, policial militar, policial rodoviário, de pronto retirasse a habilitação daquela pessoa e ela já não pudesse continuar dirigindo. O problema é que esbarra aí na necessidade de processo administrativo. Hoje a maior parte das constatações de excesso de velocidade são fotográficas, então não tem nem como dizer que no momento que a pessoa cometeu a infração já estará suspenso. Então tem que instaurar um processo da direito de defesa, depois tem as fases recursais, o período de suspensão, início e término, tem que ser incluídos no prontuário do condutor e só aí que ele começa a cumprir a suspensão. Então, além de ter o aspecto constitucional, que é o que foi questionado pela OAB, também há um aspecto prático, que não dá para se aplicar esta suspensão imediata. Apesar disso, houve a manifestação de algumas pessoas, alguns
órgãos que foram questionados pelo STF. Eu queria destacar aqui o primeiro deles, que foi justamente a Presidência da República, por meio da Advocacia Geral da União. Na época, o advogado-geral da União era o ministro, hoje, Dias Toffoli. E veja que interessante, que eu vou colocar o slide para vocês. A requerente, concentrada na penalidade guerreada, omitiu toda a seção 2 do Código Nacional de Trânsito. Veja que absurdo aí, nem o nome do código colocou adequadamente. Que trata do julgamento de autuações de penalidades e de recursos cabíveis, com o que, por si só, derruba as alegações concernentes às disposições constitucionais supostamente vulneradas. Tá querendo dizer que a OAB deixou de informar ao STF que, apesar da palavra imediata, existe toda uma regulamentação do processo administrativo. Por outro lado, no que concerne a expressão suspensão imediata do direito de dirigir, a consulta aos bons dicionários nos verbetes próprios indicará que suspensão tem um caráter intrinsecamente provisório, em consonância com a possibilidade dos recursos tratados no item anterior, e a apreensão do documento de habilitação consiste tão somente na concretização da suspensão do direito de dirigir. Pois é, já demonstra um total desconhecimento da legislação de trânsito. E continua: quanto à natureza imediata da suspensão, decorre do caráter provisório e preventivo dessa providência, sendo que mediata, quer dizer, posterior, é a cassação definitiva do direito de dirigir após proferida a defesa e formulados os recursos naturalmente inviáveis no meio da via pública ou à margem de rodovia. Lamentável esse tipo de parecer, que demonstra um total desconhecimento do nosso Código de Trânsito, inclusive desconhecendo a diferença entre suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação. Do jeito que está escrito aí, pela manifestação da Presidência da República, é como se a suspensão fosse algo temporário, naquele momento em que é abordado o infrator de trânsito nesta conduta, e posteriormente, após o processo e os recursos, ocorreria a cassação, quando na verdade a cassação é outra penalidade, com outros critérios, né? Nós tivemos manifestação também, eu tomei cuidado de ler todo o processo, são mais de 100 páginas, se você tiver interesse me pede, eu te mando também os votos dos ministros do STF. Mas teve manifestação do Senado Federal, novamente da Advocacia Geral da União e do Procurador-Geral da República. Todos eles entenderam que não era caso de declarar a inconstitucionalidade, porque a penalidade de suspensão imediata e de apreensão do documento de habilitação estariam corretos. Ignoraram totalmente o fato de que nem mesmo estas expressões são previstas no CTB. O ministro Marco Aurélio, que foi o relator desse processo, deu um voto muito bem embasado, demonstrando conhecimento sobre estas questões que eu estou apresentando e sugerindo que fosse declarada realmente a inconstitucionalidade por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e do amplo direito de defesa. Separei aqui um trecho do voto do ministro Marco Aurélio. Conforme se observa do cotejo entre a redação anterior e a atual, a apreensão do documento de habilitação no texto originário é versada como medida administrativa e no atual como penalidade. No mais, descabe entender desprovido de conteúdo jurídico ou acréscimo do termo imediata, a anteceder a expressão suspensão do direito de dirigir, ou seja, tem uma importância este conteúdo, esta palavra, e por isso ela precisa ser analisada. Ao alterar o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, o legislador estabeleceu que a aplicação de tal sanção deve ser imediata. A modificação contraria o artigo 5º, inciso 55, da Carta da República, no qual é assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. A flagrância, por si só, não autoriza a antecipação da pena administrativa, não sendo legítima, enquanto não analisada a consistência do auto de infração, a retenção arbitrária e imotivada do documento de habilitação. Infelizmente, o ministro Marco Aurélio ficou sozinho. Os outros ministros votaram de maneira contrária, apoiando 2 votos divergentes. O primeiro do ministro Edson Fachin, o segundo do ministro Alexandre Moraes. Esses votos são bem parecidos um com o outro, com alguns dizeres diferentes, mas em suma, ambos entenderam que estas penalidades mal redigidas no CTB estão corretas e que possuem uma natureza meramente acautelatória. São providências administrativas que visam assegurar a eficiência da fiscalização de trânsito em caso de flagrante da prática de ato classificado como gravíssimo. Palavras do ministro Edson Fachin. O ministro Alexandre Moraes complementou
que além de essas expressões traduzirem providências de natureza cautelar, elas não retiram o contraditório do processo administrativo, apenas estabelece que ele será diferido, ele será realizado posteriormente. Entende que é uma hipótese muito excepcional, mas que encontra amparo no dever de proteção à vida da coletividade, para o qual a segurança do trânsito se coloca como uma das questões de maior importância. Em suma, entenderam que a suspensão imediata realmente deve ocorrer para a infração do excesso de velocidade. No momento em que a pessoa comete a infração de trânsito, já deve ficar sem a sua habilitação, mas ignoraram que na prática isso é impossível de ser feito, principalmente porque a maior parte das infrações de excesso de velocidade, como eu disse, são constatadas fotograficamente. Tá? No final das contas, o ministro Marco Aurélio, como eu disse, ficou sozinho. Todos os outros ministros apoiaram ou o ministro Alexandre de Moraes ou o ministro Edson Fachin, e no final das contas o STF decidiu pela constitucionalidade destas expressões. Na prática, o que muda com essa decisão do STF? Nada. Os órgãos de trânsito vão continuar fiscalizando a infração do artigo 218 da maneira como fazem hoje. O processo administrativo de suspensão será instaurado posteriormente, a pessoa vai ter o direito de defesa. Ao final vai ser aplicada a suspensão e aí ele vai ser solicitado a entregar, se negar, para que ela fique recolhida. Ou seja, tivemos um processo aí com 13 anos de duração para que fosse julgado, com um total desconhecimento dos órgãos que compõem a administração pública federal no tocante à aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, e uma decisão que não terá relevância prática nenhuma. Eu já havia me manifestado diversas vezes no meu CTB comentado, em cursos, em alguns textos que eu escrevi, sobre a falha de redação do artigo 218. E infelizmente no órgão máximo do Poder Judiciário só tive aí o voto a favor das minhas explicações pelo ministro Marco Aurélio, porque todos os outros entendem que o artigo 218 está correto. Pelo jeito eu preciso estudar um pouco mais o Código de Trânsito Brasileiro e aprender a interpretar sistematicamente a legislação de trânsito, porque se a gente for seguir a orientação do nosso Supremo Tribunal Federal, eu estava errado até hoje, tá certo? Esse é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.